Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos tenham tido um ótimo final de semana, tenham aproveitado bastante, né? Como é de lei, não é verdade? Tenham saído com todos os cuidados, é claro, não é verdade? Tenham estudado, que é o mais importante, né, gente? E espero que estejam todos bem, tá bom, pessoal? Novamente, é um prazer estar aqui com todos vocês, tá bom? Vou colocar o cabeçalho para a escola, tá bom? Hoje, pessoal, nós vamos iniciar verbos, tá bom? Na verdade, vocês já tiveram algumas outras aulas sobre verbos, certo? Mas hoje a gente vai dar uma outra olhadinha de uma forma mais ampla nesse assunto, tá bom? Na questão das conjugações verbais, né? Na questão da como conjugar, quais são os tempos verbais. E eu sei que muita gente tem dúvida nisso, né? E é algo muito fácil, gente. Vocês vão gostar, muito interessante, tá bom? Tirar aquele medo que a gente tem, né, quando fala de pretérito, presente, futuro, o pessoal já fica um pouco nervoso, né? Mas não tem motivo para isso, gente. Vocês vão ver que é muito fácil, é muito simples e muito útil também, tá? Então, deixa eu colocar aqui, português, sétimo, ok? Sétimo ano. Então, vamos lá, pessoal. O assunto que a gente vai ver, como já foi dito, vai ser o assunto de verbos, ok, pessoal? Verbos é uma coisa aí, como eu já falei para vocês, que é muito simples, que é muito fácil, tá? Não tem dificuldade, não tem problema, vocês vão ver aí que é super fácil os verbos aí, tá bom? Para isso, pessoal, eu vou precisar que vocês abram o livro de vocês aí, tá bom? Na página 138, livro grosso de português, tá? Na página 138, tá bom, gente? Que fala aí sobre a estrutura dos verbos, tá? A gente tem aí alguns verbos né, como referência, né? A gente tem a questão aí da conjugação verbal, né, gente? Que muita gente tem dificuldade com isso, e eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, de uma forma bem fácil, e vocês vão ver como é fácil, pessoal, a gente estudar aí os verbos, como é fácil a gente conseguir conjugá-los corretamente e apropriadamente, tá bom? Primeiro, pessoal, muitas pessoas têm dificuldade em identificar o verbo. E saber, assim, o que é o verbo, professor? O que é? Porque em meio a tantas palavras, né, como é que eu vou saber qual palavra ali é o verbo? Qual é a palavra que representa o verbo, tá? Como é que eu vou saber a palavra e qual o verbo ali naquela palavra, tá, gente? Gente, é muito simples também. Eu vou colocar uma frase aqui para vocês, uma sentença, né? Júlia pensou que ela chegaria tarde no trabalho. Júlia pensou que ela chegaria tarde no trabalho, tá? Vou colocar aqui verbos. Pronto. Júlia pensou que ela chegaria tarde no trabalho, tá? Essa frase aqui, pessoal, muita gente tem dificuldade em encontrar onde os verbos estão, não sabe reconhecer um verbo. Quais são as características de um verbo? O que é que define um verbo, pessoal? Esse é o questionamento que a gente vai chegar agora, né? Que a gente vai chegar a responder agora. Né? Quais são os verbos aqui nessa sentença aqui, nessa oração, pessoal, nessa frase aqui? Os verbos aqui, pessoal, são pensou e chegaria. Tá? As outras palavras aí não são verbos, tá? São outras classes de palavras que vocês já estudaram ou vão estudar, tá bom? Mas por enquanto nós só temos aí dois verbos, que é o verbo pensou e o verbo chegaria, tá bom? Ou seja, nós temos aí o verbo pensar e o verbo chegar, tá, gente? São esses dois verbos aqui que estão presentes na frase, tá bom? E o que acontece, gente? Professor, eu entendi, eu sei agora onde é que estão os verbos. Mas como é que eu vou saber, em geral, onde é que estão os verbos? É simples, pessoal. O verbo em si, ele vem na forma padrão. O que seria essa forma padrão, professor? Me explique aí. Essa forma padrão, gente, é o que a gente chama de infinitivo. Infinitivo.
tá? Sabe quando você está jogando algum game, né, alguma coisa, e você, o Free Fire, né, que eu sei que você joga muito Free Fire, eu não preciso nem saber, né, disso, eu sei que você já joga, não preciso nem perguntar, eu sei que você já joga Free Fire, né? Então, quando vocês criam um novo personagem, ele vem no formato padrão, né? Aí, ao tempo, você consegue customizar ele, né, colocar algumas roupas, não sei, alguma arma, alguma coisa que você possa colocar no jogo, né? Com o tempo você pode fazer essas mudanças, né? Mas o personagem ele vem de uma forma padrão. Na verdade, ou qualquer outro jogo que você goste de jogar, eu não sei, ele vem da forma padrão. A mesma coisa é o verbo, pessoal. Ele vem na forma padrão, que a gente chama de forma infinitiva, tá? Quando a gente fala assim, o infinitivo é a forma padrão. Todos os verbos, pessoal, ele tem esse infinitivo. E a forma é a mesma, tá? Para todos os verbos. Você só vai precisar acrescentar a letra R no final. Todos os verbos do infinitivo, tá? Eles acabam com a letra R no final. Pensar, chegar, andar, jogar, estudar, fazer, falar, andar, cair. Todos acabam com a letra R no final, tá? É uma regra. É a regra dos verbos infinitivos, vão acabar todos com a letra R no final. Tá bom, gente? Então, o que acontece aqui? Vamos lá. O que vai acontecer nessa situação aqui, nessa ocasião? Aqui temos dois verbos no infinitivo, né? E esses dois verbos aqui, pessoal, nessa situação aqui que a gente está vendo, eles estão sendo conjugados. Olha, a gente já entendeu o que é um verbo, né? O verbo é uma ação. E agora a gente já entendeu como é que a gente reconhece ele. E agora a gente vai aprender o que são as conjugações verbais, que muita gente tem dificuldade, pessoal, em saber. Quando alguém fala assim, conjuga o verbo, a pessoa já fica meio perdido, sabe? Porque tem dificuldade em reconhecer o que é uma conjugação verbal. E isso é normal, pessoal. Isso é muito normal vocês terem essas dúvidas, vocês terem esse questionamento. É muito normal, é super normal. Tá? Eu mesmo tinha muito quando eu estava estudando, não sabia o que era uma conjugação, não sabia como é que eu podia conjugar o verbo, né? Não sabia como é que eu poderia saber qual é o verbo que está sendo conjugado ali, qual é o verbo que está sendo falado ali. Eu não sabia, né? Eu tinha muita dúvida nisso. E depois que eu aprendi, ficou bem mais fácil. Depois que eu aprendi uma regrazinha, uma técnicazinha, ficou bem mais fácil, tá? Então eu vou explicar para vocês o que é conjugação verbal. Antes de explicar o que é conjugação verbal, a gente precisa ver o que são tempos verbais. Tá vendo que uma coisa leva a outra, né? Quando a gente estuda verbos, pessoal, é obrigatório a gente estudar também tempos verbais e conjugações verbais. É obrigatório, tá, gente? É igual quando você vai para a escola, é obrigatório você ter caderno e caneta, né? Ou lápis, entendeu? Então, é obrigatório, tá? Conjugações verbais e tempos verbais são obrigatórios quando a gente vai estudar verbos, tá bom? Primeiro eu vou começar mostrando para vocês aqui, pessoal, o que são os tempos verbais, tá? Deixa eu apagar isso aqui, tá bom? Deixa eu apagar, pronto. O que são os tempos verbais, professor? Me explica o que são os tempos verbais. Pessoal, tempos verbais são tempos dos verbos que indicam quando a ação ocorreu, tá? São tempos verbais que indicam quando uma ação ocorreu, tá? Como assim, professor? Gente, quando a gente tá falando alguma coisa, quando a gente está se expressando, a gente tem que dizer quando aquela coisa aconteceu, né? Ou, por exemplo, ou você fala assim, ontem eu andar de carro. Não, você não fala assim, né? A gente tem aqui o verbo andar, né? E a gente sabe que se a gente quiser dizer que andar no passado, o que aconteceu ontem, ou semana passada, ou mês passado, a gente precisa conjugar o verbo andar. Então, o verbo andar ele vai para o passado. Então, fica ontem eu andei. Ó, aqui a gente já realizou uma conjugação verbal. Vê que interessante. O tempo verbal aqui é o pretérito, tá? Então, é isso que eu quero explicar para vocês agora. Os tempos verbais, pessoal, prestem muita atenção aí. São os tempos que indicam quando a ação ocorreu. Todos os verbos eles têm tempos verbais, pessoal. E no total, nós temos 3 tempos verbais. 3 tempos verbais. Quais são esses tempos verbais, professor? Me explica aí. Gente, os tempos verbais que nós temos no português são 3, tá? Nós temos aí o pretérito, nós temos o presente e nós temos o futuro, tá? O pretérito, pessoal, ele também é chamado de passado, tá?
é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. A gente também chama ele de passado, é a mesma coisa, não muda nada, tá bom? Então a gente tem aí esses 3 tempos verbais, tá? Quando a gente conjuga um verbo no pretérito, ele fica assim, ó, eu andei, tá? Ele fica no passado, uma ação que já aconteceu, tá bom? Eu andei, tá bom? Quando a gente conjuga ele no presente, ele vira eu ando, né? Nesse caso aqui, eu vou ter que tirar o ontem, né? Porque, no caso, não aconteceu ontem. Se o verbo está no presente, então o resto da frase também tem que estar no presente, né? Então, eu ando de carro, deixa eu colocar aqui, todo dia. Então, aqui, o verbo andar, ele está conjugado no presente, tá bom? E no futuro, gente, algo que ainda vai acontecer, o verbo andar, que é o verbo aqui anda, ele ficaria como? Eu andarei. Pronto. Então, veja, pessoal, que enquanto eu estava explicando para vocês o que são tempos verbais, eu também expliquei para vocês o que é a conjugação verbal. Eu expliquei para vocês. Como assim, professor? Você explicou, eu não percebi. Eu devo ter passado despercebido essa explicação aí. Eu não consegui entender o que são as conjugações verbais. Gente, vocês perceberam que eu troquei aqui o verbo? Eu coloquei andei, eu ando e eu andarei. Isso é a conjugação verbal, gente. É quando você pega um verbo e coloca ele no pretérito, também conhecido como passado, no presente ou no futuro. Isso é conjugação verbal. Viu como é simples, gente? Viu como é fácil? Então, a gente aprendeu já o que é verbo, né? Para que serve. A gente já aprendeu o que são os tempos verbais e quais são os tempos verbais, né? Que é o pretérito, o presente e o futuro. E também a gente aprendeu aí o que são conjugações verbais. O que é a conjugação verbal, né? Que é você pegar o verbo e colocar ele, conjugá-lo em algum tempo específico, né? Que no caso aí a gente tem um pretérito, presente e o futuro. A gente tem esses 3 tempos verbais aí, tá? Muito simples, muito fácil, tá? Como vocês puderam ver, não tem bicho de 7 cabeças, não tem dificuldade, tá bom? Muito fácil, tá bom? Então agora a gente vai dar uma olhadinha mais naquela frase lá que a gente colocou, né? Que no caso foi Júlia pensou que chegaria atrasada no trabalho. Foi essa frase mesmo, né, gente? Não for, vocês me corrigem, tá? Júlia pensou que chegaria atrasada no trabalho, tá? Então, a gente, como vocês já sabem aí, né? Deixa eu apagar essa frase aqui. A gente tem aqui a frase, a Júlia, né? A gente tem aqui pensou e chegaria. 2 verbos aí que a gente tem, né? Pensou e chegaria. 2 verbos. Gente, se a gente fosse fazer aqui uma identificação em qual tempo verbal está esses verbos, a gente teria que analisar aí, né? Vamos primeiro começar com o verbo pensar, né? Pensou. Nesse caso aqui, gente, o verbo pensou, ele está conjugado no pretérito, está conjugado no presente ou está conjugado no futuro? E aí? Nesse caso aí, gente, pensou, né? Passado. Então, no caso aí, está conjugado no pretérito ou no passado, tá bom? E esse aqui, chegaria. E aí, pessoal, esse aí tá um pouco difícil, né? Esse aqui, será que não se encaixa em nenhum desses daqui? Se encaixa, pessoal. Se encaixa e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Vamos voltar para a explicação aqui novamente. Deixa eu diminuir aqui. Gente, presta bem atenção nessa parte aí. Vocês já entenderam o que são verbos, o que é a conjugação verbal, o que é os tempos verbais, já entenderam tudo isso aí, né? Só que agora, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha mais profunda nos tempos verbais, tá? Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, pronto, isso aqui. Agora a gente vai dar uma olhadinha, gente, mais profunda nos tempos verbais, tá? Porque, na verdade, a gente só tem 3 tempos verbais. Mas dentro desses tempos verbais, a gente tem outros tempos verbais. É isso mesmo, pessoal. Por exemplo, no pretérito, gente, presta atenção, é muito importante essa parte. No pretérito, no caso no passado, a gente tem mais 3 tempos, tá? Que são 3 formas de a gente usar o verbo no passado. Por exemplo, a gente tem aí pretérito perfeito. Deixa eu colocar aqui. Pretérito mais que perfeito. Olha que chato, hein?
E a gente tem o pretérito imperfeito, tá? Isso aí a gente tem, eu vou explicar para vocês todos os três, tá? Não se preocupe, tá bom? Presente a gente só tem um, tá? A gente só tem presente, tá? E no futuro a gente tem dois. No futuro a gente tem futuro do presente, tá? E a gente tem futuro do pretérito, tá, gente? A gente tem aí todos esses tempos verbais. Aqui são todos os tempos verbais que a gente tem no português, tá? Pretérito perfeito, mágico perfeito, imperfeito, presente, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Eu vou começar com vocês aqui. Eu acredito que pelo tempo que a gente tem de aula, a gente vai poder ver hoje o futuro do presente, tá bom? A gente vai conseguir ver o futuro do presente. Se vocês olharem no livro de vocês, na página 138, como eu falei para vocês, tem um resumo de tudo isso aí que eu expliquei para vocês de forma bem resumida também, tá? Claro que para vocês entenderem esse conteúdo do livro aqui, vocês vão ter que entender essa aula, tá? A aula, o livro está sendo um complemento, tá bom, pessoal? Então vocês têm que assistir a aula e também ler o livro, que é para que vocês possam entender também o conteúdo, tá bom? Para complementar, tá bom? As explicações aqui do livro são ótimas, então, além de assistir as aulas, vocês também têm que ler o livro, um depende do outro, tá? Não pode só ler o livro sem assistir às aulas. Também não pode assistir às aulas sem ler os livros. Tem que ser os dois, tá bom? Então, gente, na página 138 dá a explicação do que são os verbos, etc. Na página 139, pessoal, fala aí da conjugação verbal, tá? Que é o que eu expliquei para vocês, é mudar o verbo e colocar ele no seu devido tempo, se é no passado, se é no presente, ou se é o futuro. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos partir agora para a página 140. Tá? A página 140, aí, como vocês estão vendo, mostra a conjugação de todos os verbos, os tempos verbais aí que eu dei para vocês agora. A gente tem aí o verbo no presente, a gente tem o verbo no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, que foi o que eu acabei de explicar para vocês aí, e no presente, né? Ok, pessoal? Então, dêem uma olhadinha aí nos verbos e vocês vão ver a diferença. Eu vou explicar para vocês o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? Porque eu acredito que, pelo nosso tempo de aula, a gente vai poder contemplar esses dois e nas próximas aulas a gente vai contemplando os outros tempos verbais, tá bom? Então, vamos lá. O futuro do presente, pessoal, ele é o mais fácil, tá? É aquele que eu expliquei para vocês agora. É o, por exemplo, andarei, farei, comerei, né? Faremos, andaremos, comeremos, né? É o futuro do presente. Esse daí, pessoal, é usado para indicar ações que ainda vão acontecer, ou seja, coisas no futuro que ainda vão acontecer. Por exemplo, você diz assim: amanhã eu jogarei futebol com meus amigos. Então, esse jogarei aí, ele está no futuro do presente, porque é algo que ainda vai acontecer, tá bom? É algo que ainda vai acontecer. Então, a gente chama de futuro do presente. Ele não aconteceu, tá? Perceba que você diz assim: amanhã eu jogarei futebol com meus amigos, tá? Uma outra opção para vocês formarem, pessoal, o futuro do presente, é com o verbo vou, o verbo ir, né? Nós usamos muito esse verbo para formar o futuro, né? Amanhã eu vou jogar, nós vamos jogar, eles vão jogar, né? A gente usa bem pouco, né? Eu irei jogar, eu jogarei, nós jogaremos, né? Eu farei, eu estudarei. A gente usa bem pouco, né? A gente usa mais o vai, não é verdade? O vai também está correto, gente, mas em situações mais formais, tá? O ideal é você usar o farei, né? Ao invés de vou fazer, né? Comerei ao invés de vou comer, né? Os dois têm o mesmo significado, mas o farei, o comerei, o andarei, ele é mais formal. É quando você usa naquela situação, quando você está numa situação mais formal, né, gente? Por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Que vocês vão fazer muito ainda, quando vocês estão falando com uma pessoa muito importante, né? Vocês têm que usar um vocabulário mais formal, né, gente? Com os amigos, não, a gente usa vou comer, né? Vou fazer, vou estudar, vamos estudar, etc, né, pessoal? Então, isso aí é o futuro do presente. Ele é usado para coisas que ainda vão acontecer, ou seja, coisas que não aconteceram ainda, né? Obviamente.
E a gente tem aí o futuro do pretérito, gente. O futuro do pretérito. Esse futuro do pretérito, pessoal, ele é o seguinte, gente. O futuro do pretérito ele é o seguinte. Ele seria, no caso aí, por exemplo, comeria, tá? Faria, jogaria, né? Que foi o exemplo daquela frase que a gente colocou, lembra? A gente colocou a frase aí, né? Júlia pensou que ela chegaria atrasada no trabalho. Júlia pensou que ela chegaria atrasada no trabalho. Pronto. Então, veja que aqui a gente tem, ó, gente, um verbo no futuro do pretérito. Ó, chegaria. Chegaria. Ok, pessoal? Esse chegaria, pessoal, que é o futuro do pretérito, a gente usa em situações como, por exemplo, quando você quer lançar uma hipótese, algo que você não sabe se vai acontecer, algo se, né? A gente usa muito um se. Por exemplo, se eu fosse rico, eu compraria uma casa, um carro, uma mansão. Se eu fosse criança, eu estudaria mais. Então, esse futuro do pretérito, pessoal, ele é usado em situações hipotéticas. O que é uma situação hipotética, professor? Me explica aí. Situação hipotética, pessoal, é uma situação que você está criando na sua mente. É uma coisa que não existe, é uma hipótese. Caso algo acontecesse, isso iria acontecer. Então, é como se fosse uma hipótese, algo que você não tem certeza que acontece, né? Ou você está imaginando. Tá? Um exemplo disso é quando a gente está usando essas frases com se. Se eu fosse isso, se eu tivesse isso, etc. Isso é uma hipótese, tá? Não é algo real, é uma hipótese. Então, você usa o futuro do pretérito nesse sentido, tá bom? Por exemplo, se eu estivesse doente, eu estaria no hospital. Se você fosse maior, você jogaria vôlei. Então, esse jogaria, esse seria, são situações hipotéticas. Uma coisa que eu estou imaginando, tá? Que eu estou só imaginando que aconteceria. Entendeu? Às vezes a gente até erra, né? Às vezes a gente fala assim, se eu fosse maior, eu comia. Não, eu comeria. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Não, eu compraria. A gente comete muito esse erro aí, né, gente? É bom a gente começar até a se policiar. Ou seja, a gente, toda vez que a gente for falar isso, a gente parar para lembrar. Opa, não é assim. Se eu tivesse isso, eu faria isso. E não fazia, né? A gente costuma muito cometer esse erro aí. A gente troca, né, o futuro do pretérito pelo passado. Então, isso aí tá errado, tá, gente? Não é fazia, comprava, não é faria e compraria, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for falar esse tipo de frase, tá bom? Então, esse daí é o futuro do pretérito, pessoal. É usado, deixa eu colocar aqui, anotação aqui. Futuro do pretérito é usado para expressar situações hipotéticas, ou seja, que ainda vão acontecer. Não que ainda vão acontecer. Que não se sabe se vai acontecer. Uma situação imaginária. Pronto, acho que isso seria uma melhor definição, pessoal. Uma situação imaginária, ou seja, que você está imaginando que iria acontecer, mas que na verdade não aconteceu, tá? É só uma situação imaginária. Você está imaginando que aquilo vai acontecer, tá? Mas na verdade não é algo real, algo concreto, tá bom, pessoal? Então, esse daí é o futuro do pretérito, tá bom? Hoje, pessoal, em suma da nossa aula, a gente aprendeu aí o que são verbos, né? São ações. A gente aprendeu aí o que são tempos verbais, né? Que são os tempos usados para indicar quando a ação ocorreu ou vai ocorrer, né? No caso, se for futuro.
A gente aprendeu que são conjugações verbais, né? Que é você pegar o verbo e colocar ele em algum tempo verbal, né? Como eu já expliquei para vocês, tá? E a gente aprendeu aí também quais são os tempos verbais, que é o pretérito, a gente tem o presente e a gente tem o futuro, né? E a gente, nas próximas aulas, a gente vai aprender mais sobre o pretérito, tá? O pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e o pretérito imperfeito, tá bom? Hoje a gente só vai ver o futuro para que vocês possam usar, praticar, tá bom? E nas próximas aulas a gente continua vendo agora o pretérito, tá bom, pessoal? E eu aconselho que vocês vejam a página 139 até a página 142, perdão, 143, tá? Por quê? Nessas páginas aí, gente, a gente tem aí alguns verbos e algumas conjugações, tá bom? Desses verbos aí, que é muito legal se vocês olhassem para que vocês já fossem percebendo como é que funciona essa conjugação aí desses verbos, tá bom? Isso é muito interessante, tá, pessoal? Que vocês vejam aí. Até então a gente está vendo o modo indicativo, depois também vamos aprender o que é o modo subjuntivo, o que é o modo imperativo, tá bom? Vamos aprender tudo isso aí também para sabermos como é que vamos conjugar os verbos nesses tempos verbais, tá bom? Mas por hoje ficamos com o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá bom? Estudem essa página aí, 139 a 143, que é muito bom, pessoal, tá? Eu gostei muito desse material, do livro, e espero que vocês também estejam fazendo bom proveito desse material, porque ele é muito rico em conhecimento, tá? Estudem bastante, vejam o livro, que toda a explicação que eu dei para vocês aqui, ela está contida no livro. Se vocês analisarem o livro, tudo que eu expliquei vai estar lá de forma, tá, mesmo até mais resumida, tá? É por isso que você precisa ver a aula para que você consiga entender a explicação e vice-versa, tá bom, pessoal? Então, estudem aí, estudar, deixa eu colocar aqui, estudar a página 139 até a página 143, tá bom? É isso que eu quero que vocês estudem por essa semana, tá bom? E na próxima semana nós veremos agora o pretérito, tá bom? Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aprendido e aproveitado. E na próxima aula estaremos de volta, se Deus quiser. Tenham um bom final de semana, tá bom, pessoal? Tchau e até lá.